Bem-vindos ao Livrosofia, o podcast onde os livros são a ponte que transformam mentes e corações. Nós estamos agora no segundo episódio que aborda o livro A Coragem de Ser Inteiro, da Cati Marcondes, e nós vamos falar agora sobre interpretação de sonhos, né? Sobre sonhos à luz da psicologia analítica de Jung. A Cati fala muito no livro sobre esse processo de nos autoeducar. A gente começar a fazer um processo... Autoeducar seria se autocompreender, assim, compreender as nossas peculiaridades, não é isso? Entender como é que o funcionamento da nossa própria mente. Seria isso, Cati? Sim. E aí a gente... Um dos processos pelos quais a gente se compreende é através dos sonhos, das representações, dos mitos que muitas vezes são colocados nos contos de fadas, que fazem parte desse inconsciente coletivo. Como é que a gente, nesse processo de autoeducação, pode chegar a compreender os nossos próprios sonhos? Primeiro, perdendo o medo do seu próprio psiquismo. Eu acho que há muito material dizendo de como que o inconsciente quer nos machucar, como ele quer expor nossas fragilidades, de como ele quer nos condenar. E penso que quem trabalha com o inconsciente todos os dias há muitos anos, na verdade constrói uma opinião inversa do inconsciente. O inconsciente é uma força psíquica a favor da vida. Portanto, o processo de autoeducar-se já existe de forma natural num ser humano saudável. E sonhar é um processo de autoeducação. Existem aqueles sonhos residuais que fazem parte de um processo neurobiológico bem estudado, bem avaliado hoje por quem trabalha com sono. E esse a gente não vai nem lembrar, são aqueles resíduos diurnos que vão aparecer no sonho da gente. Existem aqueles outros sonhos mega maravilhosos que quem teve sabe do que eu estou falando. Sonhos que o Jung adjetivou de arquetípicos. É quando uma pessoinha humana, quando nós aqui em qualquer estado, de qualquer nação, de qualquer parte do mundo, de repente na nossa noite... De repente nos acontece um sonho, como se nós fôssemos sonhados, ao invés da gente estar sonhando com alguma coisa que diz respeito à nossa vida, à nossa psicologia. E esses sonhos arquetípicos, eles têm esse caráter premonitório, esse caráter coletivo, esse caráter de simbolizar algo que diga respeito ao todo. E são raros. Bastante divulgados na literatura das diferentes religiões, né? Esses sonhos mirabolantes. Então, entre esse sonho que a gente nem lembra de todo dia e os sonhos mirabolantes, a gente tem esses sonhos que nos despertam ou que, se não despertarem, mesmo no acordar, você se recorda e permanece recordando, porque aquilo que você... lembra e esquece? É porque também não teve tanta importância assim. Mas se você sonha alguma coisa e lembra ou se desperta, esse é um processo autoeducativo. É você mesmo que está se acordando. É você que está colocando a sua consciência, o seu ego, para pensar sobre alguma imagem, enredo, situação ou personagem. O terapeuta vai te ouvir e vai pensar... personagem, enredo, situação, ou seja, você tem alguém para contar quando esse sonho lhe despertar interesse. Mas mesmo quando você não está em processo terapêutico, como alguns dos nossos ouvintes podem estar, qualquer pessoa que costuma sonhar e lembrar, porque nem todo mundo sonha muito, algumas pessoas sonham muito, tem sempre aquele sonho que se repete ao longo da vida da gente. Então, o Jung, como trabalhou com mais de 80 mil sonhos, quando a gente tem bastante experiência terapêutica, a gente tem algumas dicas ali para dar para essa autoeducação ser mais efetiva, Flávia. Mas que ela já existe, que a autoeducação é natural,
confiar no nosso psiquismo, isso é o fundamental da psicologia analítica. É uma psicologia que crê que a vida está a favor da vida, que a vida faz sentido, que nossas dores, nossos sabores, nossos sonhos, nossas vontades, nossos amores, isso, todas essas coisas, as positivas e as negativas, elas corroboram para esse desenvolvimento. Tudo está a favor da nossa vida, não da vida alheia, da nossa. Os sonhos são nossos referenciais internos que batem à porta do ego. Ei, tem um assunto aqui para você tratar. Então, nós vamos nos educar observando que aquilo foi tão significativo que conseguiu organizar uma imagem simbólica. E daí eu acho importante distinguir para Jung a palavra símbolo, porque diferentes psicologias usam a palavra símbolo significando diferentes coisas. O verbo escutar, ouvir, são verbos que significam coisas diferentes em outras abordagens teóricas. Então, para Jung, eu acho super importante distinguir sinal de símbolo. Então, sinal é aquilo que, quando eu faço um sinal para você, não há nenhuma dúvida em nenhum lugar do mundo o que é aquele sinal. É só silêncio, não é outra coisa. É só oi, não é outra coisa. Então, isso aqui é um sinal. Existe uma emissão e a significação está associada a esse sinal. Um símbolo, minha linda, é o contrário disso. Se uma pessoa disser, isso é símbolo disso, essa pessoa está dizendo que aquilo é um sinal. Se todo mundo está vendo a mesma coisa, é um sinal. Um símbolo é aquilo que se abre para o que pode vir a ser. Ele é polissêmico. Cada pessoa vai captar do símbolo aquilo que pode, aquilo que interessa, aquilo que tem repertório, aquilo que é capaz, e vai reter aquilo que interessar realmente. Então, por exemplo, a gente olha a sua logo e as pessoas pensam que essa logo significa isso para aquela pessoa. Então, diferentes pessoas podem projetar diferentes significados quando uma imagem é simbólica. Num sinal, não. Se você coloca um sinal, um E cortado, estacionamento proibido, não é um símbolo. Aquela placa é um sinal, estacionamento proibido. Mas se você perguntar para uma pessoa o que significa o sol, cada pessoa vai te dar uma resposta sobre o sol, mas eu fiz essa pergunta muitas e muitas vezes na minha vida. O sol é tão forte, o sol é tão arquetípico, então veja como que não é porque uma coisa é arquetípica que ela significa o mesmo para todo mundo, ok? Então o sol é tão arquetípico, é tão antigo, faz parte da construção da humanidade, essa experiência com o solar, com a luz, com o brilho, que aquilo tem uma força imagética arquetípica. Mas ao passar pela filtragem da minha própria consciência, quando eu te digo, ou quando outra pessoa te diz o que é o sol, que é um símbolo, é símbolo de quê? Para cada um de nós, ele será um símbolo levemente diferente. Então, o que dá o aval do símbolo é a quantidade de energia que ele consegue mover dentro de mim. Dito isso, se uma pessoa sonha, ela sonha produzindo símbolos para ela. Então, eu não posso pegar um dicionário dos sonhos, vou lá na livraria, compro um dicionário de sonhos, aí eu sonhei com uma aranha, aí eu abro o dicionário de sonhos, aranha é isso. Se fosse, não era um símbolo. A minha aranha é a minha aranha, o cavalo é o meu cavalo. Eu me lembro muito bem que meu pai era um amansador de cavalos, por exemplo. Então, se Cati sonha com cavalos, Cati sonha com algo que na história pessoal dela tem um grau de filtragem que vai terminar no pai dela, que era um senhor que gostava de manga larga, que amansava manga larga. Se uma pessoa que mora numa cidade que nunca foi da roça, que nunca viu um cavalo, sonha com um cavalo, isso vai ser o cavalo daquela pessoa. Então, o terapeuta, ele tem que ter primeiro essa disciplina de silenciar para escutar.
e ajudar com que essa pessoa, ao falar dela mesma, possa ir destrinchando os aspectos simbólicos da imagem que lhe veio por sonho. Então a pessoa vai educar-se a respeito de si mesma. E esse é o processo de análise dos sonhos, porque até essa palavra análise dos sonhos, análise significa literalmente fragmentar. O processo junguiano, ele não é de fragmentação, ele é de costura. Então nós vamos, na verdade, conversar, dialogar sobre um sonho, se você estiver usando o sonho como processo de autoeducação dentro da terapia. Se você é uma pessoa que não está fazendo terapia, mas costuma sonhar e começar a ler o Jung, por exemplo, você também vai poder construir esse diálogo interior. Uma das dicas, tem várias, vamos dar uma dica aqui. Se você compra um caderno, mas ele não é um caderno qualquer, você compra o caderno. Se você compra uma caneta, porque não é para escrever no celular, um caderno, um papel, uma caneta ou então um lápis, e se você coloca aquilo ao lado da sua cama ou coloca do lado do computador onde você trabalha e você já decidiu que ali você vai estabelecer esse diálogo com você mesmo, não precisa ter um terapeuta, é você e o seu caderno, e você vai anotando as personagens, o enredo, as imagens, o que se repete, o que se inverte, a ordem dos sonhos. Você começa a dar atenção aos seus sonhos. Naturalmente, eles vão começar a conversar com você. Eles vão começar a puxar uma associação, eles vão começar a puxar uma lembrança. Você vai estar conversando com um amigo e você vai lembrar daquela imagem. Então, só serve aquilo que nos serve. Pode servir para um professor, para um terapeuta falar uma coisa super bonita de um sonho de um paciente, mas se ele não aproveitar aquilo, é porque estava errado. Só serve ao psiquismo de uma pessoa aquilo que serve ao psiquismo de uma pessoa. Então, o nível de profundidade, de análise de um símbolo no sonho depende do que serve àquela própria pessoa. Já ouviu falar que algumas ignorâncias nos salvam? Às vezes a gente ignora algumas coisas ao longo da vida, às vezes a gente passa por cima de algumas coisas porque é melhor que sejam ignoradas. Agora, quando o seu sonho começa a trazer aquilo de volta, traz, o seu sonho está te pedindo coragem para conversar com você mesmo. Isso aconteceu, gente, eu estava contando para a Katia aqui que isso aconteceu comigo essa noite, porque eu tive terapia ontem, né, e eu faço terapia junguiana, e eu ainda conversei com ela rapidamente ontem à noite, o que, né, foi ainda, eu acho que mais um estímulo. Então eu tive uma série de sonhos essa noite que pareceram, assim, ser continuados. Eu acordava e voltava para o mesmo sonho, uma loucura. E tinha lido um livro que diz que o sonho é um processo autorregulatório. Exatamente, que ele, né, serve ao psiquismo. Ao psiquismo. Então, assim, essa noite eu fui induzida a sonhar, né? E ela falou dessa questão da escrita. Eu já conversei aqui com o pessoal, né, o nosso público, sobre um livro da Julia Cameron, O Caminho do Artista, que nos ensina a fazer as páginas matinais. E aí eu percebo que quando eu estou fazendo terapia ou fazendo as minhas páginas matinais, eu sonho muito mais. Fora isso, eu não lembro dos sonhos. Porque eu só sonho se eu estiver nesse processo. Se você está dando importância a isso, se você compra o caderno, se você escolhe um lugar especial, se o seu ego dá foco, dá importância para o sonho, ele vai começar a conversar com você. Se você não der chance, espaço para isso, isso vai ser inócuo. Pois é. E aí, gente, o sonho é enorme, mas eu vou contar um pedacinho só. Falei com ela, vou me colocar aqui, né, na vulnerabilidade, eu expor que o sonho começa com eu indo para o hospital com a minha família e alguns amigos, e eu vou fazer uma eutanásia. E no sonho, a eutanásia não é proibida. Eu vou fazer uma eutanásia, e aí chega no hospital, uma pessoa, que eu não lembro se foi minha mãe ou meu marido, tenta falar, tem certeza que você vai fazer isso? Me questiona, e eu não vou fazer. Aí a médica me aplica uma injeção e eu não morro. E aí, de repente, ela falou, então a gente vai partir para o plano B, chama um enfermeiro que me dá 11 tiros. E aí, eu não morro. E aí, logo depois, né, eu acordo, a continuidade do meu sonho, eu no mesmo hospital, mesmas pessoas, tal, eu dou a luz a um bebê, ou seja, eu morro, né, por vontade própria, né, ou seja, eu não
fui assim, não sofri um assalto, um acidente, não. Eu fui com a intenção de morrer. Uma decisão minha, eu fui para uma eutanásia. E no primeiro momento, né, uma morte que tem a ver com eu, né, uma médica que autorizei me injetando algo que me matasse, mas no segundo momento uma forma violenta, né, 11 tiros. E depois eu passo por um parto, ou seja, algo morreu, ainda que eu tivesse continuado viva, né, e algo novo renasce, né? Então, assim, dentro dessa análise, ou você pode fazer uma análise arquetípica, ou dentro do pouco que a gente conversou, o que você falaria, assim, né, para um ouvinte nosso que sonha com algo parecido, com essa loucura toda que foi esse sonho? Eu vou dizer que os ouvintes não sonham com algo parecido, porque sonhos é como se fossem, assim, aquela obra de arte exclusiva de cada um de nós. Assim como a Mona Lisa pertence ao Da Vinci, esse sonho é sua obra de arte, é algo que você produziu e é significativo para você. E você tem um ótimo terapeuta, ele vai fazer um bom trabalho com você, tenho certeza disso. A título ilustrativo, nesse podcast que nós duas estamos fazendo, eu vou escolher destacar um aspecto o mais neutro possível, porque conversa com uma paixão minha, que são os números. A Cabala judaica, ela tem essa enormidade de referências sobre os números como letras. O alfabeto hebraico é o alfabeto onde cada letra representa um número, ou seja, o número como aquilo que constrói, porque nós, na nossa sociedade, a gente entende as letras construindo as sílabas que constroem as palavras, e o hebraico tem essa riqueza de cada número ser um princípio, e um princípio se reúne a outro princípio, e as palavras hebraicas, elas todas têm uma história. Não há nenhuma palavra hebraica que você, conhecendo as letras, aquilo não se relacione à história atrás daquela palavra. E do ponto de vista meramente especulativo, eu diria, então eu vou reforçar, meramente especulativo, eu diria que quando te ouvi, chamou a minha atenção o 1 mais 1. A unidade mais a unidade. Então, quando você diz 11 tiros, violento, isso já é uma racionalização. Assim como a eutanásia é permitida, não é permitido. Quando você me contou, eu viajei na sua história, e a primeira viagem é que o hospital é um lugar de cuidar da saúde, cuidar da vida, e que lá você recebe 11. E 11 é esse 1 mais 1 que vai formar o 2. E esse 1 mais 1, quando você diz que dá a luz, vai me dando a impressão que vem daí uma você que nasce da sua vida, uma você que autoriza deixar a sua vida para trás e autoriza a permanecer com aqueles que você ama. E o enfermeiro, aquele que vem com o 1, e 1 é a força, o 1 é o Aleph, o 1 é aquele que marca, que define. Quando ele duplica, ele te dá o 2, ele te dá o que virá, ele te dá essa unidade. Então, essa segunda parte da sua vida, muito teoricamente falando, o Jung compara a nossa existência, como todos os grandes místicos, né, a uma jornada. E a jornada de uma existência tem um nascimento, onde a gente não manda nada, onde vamos nascer, com que genética, falar que língua, estudar em que escola, isso tudo depende daquilo que nos será dado. A gente nasce dessa graça, né? A gente recebe a graça de ter um pai e uma mãe, uma força, uma potência.
E ali começa a nossa luta por sobreviver. O primeiro ano de vida é muito importante, estruturação do psiquismo, e continuamos nós subindo essa montanha da vida, e todos que já fizeram 10 anos de vida, 18 anos de vida, 21 anos de vida, 27 anos de vida, 30 anos de vida, 35 anos de vida. Quando nós vamos alargando o número de anos que cada um de nós vive em média, a gente também vai alargando o que é a meia-vida. Então, houve tempo que meia-vida era 20 anos. Só que agora meia-vida, às vezes, chega no 45, 50. Porque, dependendo do tamanho da montanha, você demora mais ou menos tempo para subi-la. A primeira parte da vida, até você alcançar a metade da sua vida, depende de qual vai ser o tamanho da vida toda. Então, quando a gente sobe a montanha da vida, quando a gente vai aprendendo a lidar com o mundo, vai treinando as nossas habilidades psíquicas, um dia a gente se depara com o final da montanha e não tem mais para onde crescer. Você começa a ter uns lutos para fazer. A gente começa a fazer umas eutanásias. A gente começa a deixar pelo caminho do que já foi, o que já foi. Porque a musculatura que a gente usa para nos tornarmos quem somos na vida adulta, na maturidade do meu feminino, na maturidade da mãe que eu sou, na maturidade do profissional quem sou, tá tudo lindo e maravilhoso. Só que não tem mais para frente. A gente começa a perceber que os aniversários dos nossos filhos, eles já estão com os números de aniversário grande. Meu Deus, meu filho já está com essa idade, meu filho já é jovem, meu filho já entrou na faculdade. A vida vai fazendo suavemente essa curva descendente. E olha que interessante, a gente começa lá embaixo, sem nenhum tipo de autonomia, dependendo de pai e mãe. A gente vai subindo para as forças que tem, treinando a musculatura da subida. Querendo ou não querendo, vai chegar no platô. E às vezes, junto com o processo da menopausa, às vezes antes da menopausa, às vezes muito depois da menopausa, o Jung vai dizer algo que nenhum outro teórico de psicologia do desenvolvimento disse antes dele. Ele vai dizer que se você traçasse uma curva imaginária do nascimento até a metade da vida, você teria ao mesmo tempo o desenvolvimento físico e o desenvolvimento psicológico. E onde houvesse um problema na sua vida física, haveria também um problema psicológico. Então a gente nasce, vai ganhando as habilidades humanas, a adolescência é confuso hormonalmente, também o corpo fica confuso. Finalmente, personalidade da vida adulta, você vai manter essa personalidade na vida adulta, certo? Só que tem um momento em que começa a ratear o corpo, meia-idade. Esse rateamento vai terminar no fim. A gente vai terminar onde a gente começou. A gente começa aqui e vai terminar em algum momento que a gente não sabe qual é. Mas que a partir da metade da vida vai haver um declínio de certas coisas do ponto de vista do corpo físico haverá. Só que aqui vai haver um descolamento do desenvolvimento físico do desenvolvimento psicológico. Isso é junguiano, isso é psicologia de desenvolvimento junguiano. Então a gente começa desenvolvendo o psiquismo através do corpo. Um bebê olha a mão e descobre propriocepção. Um adolescente descobre que tem um corpo e uma sexualidade. Então o desenvolvimento é par e passo, corpo e psiquismo. Só que quando você começa a envelhecer, começa um descolamento. Você vai envelhecer, o corpo vai acabar. Ladeira abaixo. Mas o psiquismo pode não aguentar ver a ladeira e ele se mata. Ele interrompe, ele diz, eu não quero viver o envelhecimento. Ele se mata. Ele pode se neurotizar, que é, vou agora que eu tenho 60 anos, vou procurar uma menininha de 18, 20. Eu não quero descer, eu quero voltar lá atrás e fazer coisas do início do percurso. Eu posso ficar assim, bem igual à minha idade, eu vou declinando junto com a minha idade, ou, que é a proposta da vida,
A vida vai premiar as pessoas que conseguiram ultrapassar a primeira parte da vida fazendo o dever de casa, está razoavelmente estruturado, aprendeu os mecanismos de sobreviver, de trabalhar, tirou as pessoas ruins de perto de você, associou-se a amigos, manteve uma família próxima. Aquele que fizer o dever de casa da existência, quando começa esse declínio natural, isso aqui é claro, estou falando muito rapidamente, ele vai ter uma premiação psíquica. Ele começa a descolar para cima. A gente não precisa envelhecer o psiquismo na mesma velocidade em que a gente envelhece o corpo físico. Ao contrário, a maturidade de uma pessoa, ela vai se descolar dessa curva de desenvolvimento a partir da metade da vida. Muitas coisas que nós considerávamos super importantes vão deixar de ser importantes. Outras coisas que nós esquecemos lá atrás, a gente traz de volta para a vida da gente, porque afinal tem lá o final da vida corpórea, mas eu posso experimentar isso com um nível de sensibilidade, com gosto de viver, com uma apreciação amorosa pelas coisas. Porque quem ama não morre completamente, porque as coisas que essa pessoa ama continuam a existir depois delas. E se minha vida for construir uma preservação das coisas que eu amo, uma preservação daqueles que eu amo, para que eles possam ir aonde eu não poderei. O Rubem Alves diz isso tão bonito, né? Quando eu planto uma árvore, à sombra da qual eu não me sentarei, mas meu neto se sentará. E o neto de alguém se sentará. Então eu não estou realmente morrendo quando a árvore que eu amo vai pertencer ao imaginário e ao amor de outra pessoa. Voltando ao seu sonho, porque você me disse no intervalo que ele foi muito impactante para você. Quando um sonho é muito impactante, ao ponto da gente até colocar no podcast aberto, me sugere que ele pode estar descortinando para você essa virada, onde algumas coisas continuam o seu processo de esvaziamento, luto e morte, a gente vai morrer, mas as coisas mais essenciais, elas começam, ao contrário, a subir o nível de compreensão da complexidade da vida, da complexidade da motivação das pessoas que nos magoaram, da complexidade do processo de amar e cuidar sem ferir a liberdade de quem a gente ama. A idade, ela fornece a apreciação correta das coisas que têm de fato valor. São as que permanecerão quando as coisas materiais impermanecerem, como diz o budismo, a lei é a impermanência. Quem ama não está muito preocupado com a impermanência do corpo, porque o amor permanecerá nas coisas que plantarmos, nas coisas que deixarmos. Parece-me que talvez a 2, né, a Flávia 2, a 2.0, a próxima etapa está muito viva. Está com... E gera, né? E gera. E gera. E olha que... Gente, eu tô aqui encantada, né? Apaixonada. E aí, no desenrolar do sonho, esse bebê que eu gero, ele cresce muito mais rápido do que um bebê normal. Né? Ele cresce muito mais rápido, como se a gente alcançasse um desenvolvimento mesmo psíquico maior, mais acelerado do que... Uma segunda etapa de desenvolvimento, desenvolvimento, né? Em espírito. Fez muito sentido. Muito que sentido. lindo. Olha, gente, que coisa linda. Eu tô muito arrepiada. Além do sonho, você falou desses sonhos que dizem muito pra gente, como esse que eu contei para vocês, que não é um sonho necessariamente arquetípico, mas ele traz a ideia do inconsciente coletivo, que são essas questões que têm mais a ver com o universal. Você poderia dar um exemplo para a gente assim, de um sonho arquetípico? Porque existem sonho com queda, sonho com caverna, chave. Existem alguns elementos arquetípicos que, né, significam e são trabalhados muitas vezes por estudiosos do Jung. Por exemplo, a gente já trouxe aqui o livro da Clarissa Pinkola Stesen, que ela faz, né, maravilhoso, né? Ela faz uma análise dos contos de fada, do Patinho Feio, do Barba Azul, enfim. E aí você tem elementos arquetípicos que muitas vezes se reproduzem em alguns sonhos que a gente tem. Você pode, né, dar um exemplo pra gente de um sonho que muita gente sonha e que tem essa natureza arquetípica?
Então, é tão gostoso falar com profundidade, né? Ter tempo para falar as coisas com profundidade. Ser arquetípico dá essa marca, essa chancela, botar o carimbo ali, arquetípico. Depende da quantidade de energia que moveu em você, não do que está escrito num livro. Porque eu li num livro que aquilo é arquetípico e eu sonhei com aquilo, você pode ter sonhado com a vitrine do livro que você leu. Então você lê um livro que isso é aquilo, então eu sonhei com aquilo, é aquilo. Onde que vai estar, sem nenhuma sombra de dúvida, o elemento sobrenatural, o elemento sobrepsíquico? E quando eu digo natural, natural no sentido da consciência não reconhecer aquilo como sendo produzido por ela, reconhecer aquilo como uma graça para ela, reconhecer aquilo como algo maior do que ela, que lhe aconteceu, com a quantidade de emoção que aquilo mover. Então, é arquetípico aquilo que move uma emoção para além da emoção que você controla com a sua consciência. O seu corpo vibra, a sua alma vibra. Às vezes, as palavras não saem. Quando um paciente me conta algo arquetípico, às vezes olha para mim como quem diz assim, você está entendendo? Eu não sei dizer isso. Quanto mais ele não souber dizer, mas quanto mais emocionado ele estiver, a emoção vai me dizer que aquilo fala desse cruzamento de sistemas psíquicos, que nós entramos naquilo que é transpessoal, sem querer entrar no conceito da psicologia transpessoal. É como se você tivesse assim. Imagina assim, com o que trabalha um neurologista? Ele trabalha com um negócio bem hard, né? Os meus neuros dizem ainda ser mais hard do que você imagina. A parte difícil é o osso, né? Porque antes de entrar para fazer uma cirurgia lá no cérebro, você ainda tem que cortar uma caixa craniana bem forte. Então, a gente está falando aqui de neuro. Mas não existem neuropatias que apresentam sintomas psicológicos? Não existe neurologia clínica que, através simplesmente da entrevista, você vê que está acontecendo alguma coisa e daí você vai investigar pelos processos de imagem do cérebro e outras investigações sanguíneas? Mas existe uma materialidade grande quando eu falo em neurologia e você imagina uma caixa craniana e um cérebro, não é? Tem um efeito psíquico, mas está ali bem hard. Aí vem o psiquiatra. Psiquiatra, nossa, que médico mais importante na hora que a gente for fazer uma escolha, tem que considerar assim, meu Deus, que médicos difíceis para a gente escolher qual será o meu. Por quê? Porque a gente vai ter que ter um diálogo com essa pessoa que é psiquiatra, de tal forma que ele consiga traduzir o seu sintoma numa coisa bioquímica, num nome de medicação, num sal correto. E daí, às vezes, os pacientes dizem assim, não vou voltar naquele psiquiatra porque o remédio não fez efeito. Não é assim. Não fez efeito, pode não ter sido por conta do psiquiatra. Cada pessoa reage muito diferente ao mesmo remédio psiquiátrico, porque a gente já está falando de farmacologia. Olha como é diferente do hard, da caixa craniana e do cérebro. Nós já estamos falando do funcionamento psíquico. Então, um bom psiquiatra é o que muda a medicação, até encontrar para você a sua dosagem, o seu horário de tomar aquela medicação. É preciso uma investigação muito mais detalhada, sensível, profunda. O psiquiatra necessariamente tem que ter paciência, o bom psiquiatra necessariamente tem que ter paciência para ouvir e ali estabelecer aquele diálogo até chegarem no sal correto. Só que se a gente sai do neuro para o psiquiatra, você vai para o psicólogo. Cati, cheguei aqui porque o meu endócrino falou que o que eu tenho é psicológico.
eu não tenho uma atuação no hard do cérebro, não tenho autorização para dar ou retirar medicações psiquiátricas. O que o psicológico vai fazer? O psicológico, ele está ali onde a gente não consegue fazer uma imagem do psicológico. A gente consegue perceber, sentir, trocar, se relacionar com esse psicológico, não é? Uhum. Até aqui nós estamos falando de ego, ou de inconsciente pessoal que aparece para o seu ego na forma do sonho que você tem, na forma das escolhas que você faz, na arte que conversa com você, mas ainda é pessoal. Quando nós duas estamos falando de sonhos arquetípicos, a gente já saiu até da psicologia banal, até da psicologia ordinária. Às vezes, frente a um sonho arquetípico, a gente escuta chorando. Às vezes o paciente fala disso engasgado, sem palavras. São coisas muito profundas, como se aquele ser tivesse alcançado uma dimensão aonde o ego fica meio que abraçado por algo maior. Às vezes, amorosamente maior. Esses sonhos onde a realidade é traduzida por amorosidade. Às vezes o inconsciente está corrigindo rotas muito tortas e aparece a face sombria de um arquétipo. E são os pesadelos que nos sacodem, a gente tem medo deles pro resto da vida. Se você quer realmente um exemplo, eu vou buscar um exemplo. Um podcast é pouco para essa conversa junguiana, né? Um exemplo que eu me recordo profundamente. A paciente relata que vai descendo por escadas arredondadas e essas escadas vão ficando mais e mais arredondadas, mais e mais sombrias, mais e mais densas. Ela vai sentindo o cheiro de lodo, o chão é verde, como se fosse de pedra, a água começa a minar e quando ela termina um certo trajeto, ela vê que tem uma catedral imensa dentro da montanha. E ela imagina, uau, eu devo ter descido uma montanha enorme, porque olha o tamanho dessa catedral. E aí, todos os vidros, todos os espelhos, toda a transparência da catedral começa a quebrar e ela vai só ouvindo o som de que vai quebrar. Começa a quebrar e ainda demora, tá tão distante o céu, que vai demorando muito para cair aqueles vidros. O vidro vai caindo. E quando o vidro cai, cada passo que ela dá despedaça uma parte da carne dela, porque ali é um lugar sombrio. E daquele lugar absolutamente sombrio, ela vê uma espécie de fio muito fininho e ela diz, que é isso nesse tudo quebrado, ou seja, a catedral completamente destruída, ela vê um fio muito fininho, coloca a mão direita nesse fio fininho e por esse fio fininho ela começa uma ascensão e quando acorda na cama, jamais se esqueceu de onde ela foi e dos recursos que ela teria que encontrar para ascender novamente ao mundo da luz. É um exemplo, mas isso foi contado de um jeito muito emocionante. Isso modifica o rumo da vida daquela pessoa, porque é a presença da graça em plena luz da noite, como diria, né? São João da Cruz, a noite escura da alma é aquela que prepara o brilho do sol, o sol de nossa vida, o sol de nossa alma, mas às vezes a gente passa
escuro da noite. Escuro, né? Que coisa, gente. É fascinante, né? Uma outra coisa que eu percebi da mudança dos meus sonhos também é que no início do processo terapêutico eu sonhava muito que tinha algum homem da minha família conduzindo um carro em alta velocidade, desgovernado, uma montanha-russa, ou meu pai, ou meu marido, em posição de destaque. E hoje, nos meus sonhos, eles aparecem, mas eles aparecem num papel mais coadjuvante, assim, né? De apoio. Então, não sei se isso tem a ver com, né, o feminino da psique. Você está me dizendo que tem. A sua leitura é a mais importante. É sua obra de arte, é sua fala. Assim é. Então, assim, gente, é fantástico. Se a gente pudesse ficar falando de interpretação dos sonhos, mas eu queria fazer uma pergunta para a gente encerrar esse episódio sobre sonhos, que fala sobre o simbólico no mundo real. As pessoas brigam muito por dogmas religiosos diferentes, né, de interpretações, por exemplo, de livros da Bíblia, que é o livro mais usado, questões que envolvam a interpretação, muitas vezes, de símbolos, e que levam a guerras por conta de interpretações de símbolo, quando você diz que aquilo que é símbolo tem um conteúdo muito individual, muito pessoal, muito a partir das experiências de cada um, né? O símbolo é lido a partir da experiência de cada um. Mas nós continuamos brigando e divergindo por diferenças simbólicas, muitas vezes, né? Que exigindo que todos tenham uma visão de mundo igual a nossa. Como no processo terapêutico, essa compreensão do que é símbolo pode nos levar a um mundo de mais respeito e acolhimento das diferenças. Me parece que há um símbolo coletivo muito importante que aparece depois de 1964, quando a gente da Lua consegue fotografar o planeta Terra. Então, nós sabíamos, do ponto de vista científico, que a Terra era redonda, achatada nos polos, que poderíamos imaginar, mas nós não tínhamos uma fotografia, que é a impressão, depois da idade das luzes, a fotografia é a impressão do real. Aquilo que o fotógrafo existe. E o mundo fotografa e se distribui de uma forma muito rápida para o mundo inteiro essa imagem do planeta Terra. E no planeta Terra você não vê a divisão entre nações, você não vê a divisão dos meridianos, do Equador. Aquela é a primeira imagem do pálido ponto azul claro do Carl Sagan, né? Aquela imagem produzida pelos voos espaciais, ela prenuncia a possibilidade do Ocidente simbolizar o todo. No Oriente, as mandalas já faziam essa simbolização do todo. É muito comum símbolos orientais terem essa coisa do que é o que é uma mandala? Alguma coisa que tem fora e dentro. Alguma coisa que tem centro e contorno. E essa é uma imagem do todo, aonde você se coloca. Nós somos um nesse todo. No Ocidente, nós não tínhamos essa imagem mandálica. Até fizemos alguma coisa ali nas catedrais góticas, mas não necessariamente mandálicas. E a partir de 60, quando tem essa imagem de uma terra redonda, que por incrível que pareça, alguns estudiosos de marcas mostram que depois disso muitas marcas começam a ter essa logo do redondo, esse símbolo do mundo, isso do global, que vai prenunciar a nossa era digital. A nossa era digital chegou, pós-pandemia, todo mundo com internet, a Starlink com internet em qualquer lugar do planeta. Mas a sua fala é assim: nós temos um mundo global onde muitas e muitas e muitas guerras e muitos refugiados, né? Muitos refugiados de um lugar para outro lugar. Então nós estamos vendo isso como algo
ruim, como algo que pode vir a Terceira Guerra Mundial, essas dualidades absolutamente políticas, traduzindo essa dualidade de Yang e Yin que tem entre nós, me parece que todos os extremos ficam muitíssimo parecidos. Mas o que eu quero ressaltar para você é que só da gente perceber a dualidade dentro de um todo, nós já fizemos um avanço civilizatório que nós não tínhamos antes. Quando você tem uma área de pesquisa científica chamada cosmobiologia, nós já demos um avanço, nós já fizemos alguma coisa impressionante. A gente já está dizendo que a gente procura pares iguais. Na semana passada está em Sigma 2, um exoplaneta com 99,2%, Sigma 2 vai até 5%, né, de certeza de que a gente encontrou um planeta com vida. Durante a minha vida, isso aconteceu. Nós já temos recursos, o James Webb é uma coisa extraordinária. Fruto do quê? Fruto de dezenas de agências de diferentes países em guerra politicamente, mas produzindo James Webb, que é a ciência. Nós temos religiões brigando e muita gente fala que os muçulmanos isso, muçulmanos aquilo. A gente nem conhece nada do islamismo, na verdade. A gente só conhece aquela parte fundamentalista, terrorista. Do mesmo jeito que existem notícias das guerras, dessa discórdia e desse mal do mundo, se você quiser fazer a pesquisa inversa, nunca houve tantas escolas esotéricas com S. As escolas esotéricas são conhecidas por estudarem as escolas exotéricas e tentarem perceber o que há de semelhante ou de igual entre elas. Nunca houve tanto apreço, por exemplo, por pessoas que promovem conciliação na área do direito. Do direito, nunca. Você tem verdadeiros... as grandes empresas agora têm toda uma preocupação de você ter um departamento jurídico que conversa com o departamento de RH, porque não se discute mais como burlar o direito, se discute como não podemos esquecer o direito que as pessoas têm porque dá um problema depois. O que eu diria para você é que nós temos a visibilidade das trevas do mundo, da dicotomia, do que é dual, do que é apartado, na mesma proporção em que nós temos gente estudando vida fora da Terra, experiências de quase morte. Há mais de 400 mil casos estudados num país tão materialista quanto os Estados Unidos de experiências de quase morte. No Brasil, os canais do YouTube que falam isso têm uma procura imensa. Se diz que as crianças não leem, mas nunca tivemos um boom tão grande de livros infantis com qualidade que vão durar décadas. Nós temos hoje uma quantidade muito grande de bons livros, enquanto há 40 anos atrás você tinha, assim, uma boa professora podia listar nos dedos os clássicos. Nós não conseguimos mais listar os clássicos de tanta coisa boa que é produzida. Os streamings têm trazido os grandes livros de ficção científica que tinham que ser imaginados. Você agora tem como conversar sobre aqueles grandes livros, porque o pessoal da arte, acho que é o assunto do nosso próximo episódio, o pessoal da arte, porque a arte conversa com o arquétipo, ela traz, assim, algumas centenas de anos antes aquilo que será. Agora nós temos streaming colocando imagens nos grandes livros de ficção científica do mundo e nas grandes tradições religiosas. Então você tem, depois da invasão do Tibete, você tem o budismo tibetano trazendo a discussão ao Ocidente do que é o budismo. Eu nunca assisti tanto diálogo interracial, interreligioso, interdisciplinar. Então, me parece que nós temos, sim, uma maior distinção de escuro, porque a gente também tem o claro para dizer somos contra isso. E desses dois é que virá esse movimento, né? É desse reconhecimento de nossa natureza
animal, básica, porque fazia de conta, penso eu, quando eu era jovem, eu olhava as coisas que foram escritas na década de 60, 70, parecia que a gente podia fazer qualquer coisa com a natureza, que os seres humanos eram tão maravilhosos, tão sensacionais, que a gente podia adestrar, violentar a terra de qualquer jeito. Eu não ouço mais isso. O que eu ouço é um esforço conjunto por pontos de vista diferentes, filosóficos, políticos, religiosos, mas também científicos. Eu sou uma apaixonada pela ciência, acho a ciência a coisa mais democrática que existe, porque ninguém tem a última palavra, vai sempre melhorando. Dizer que a gente não pode tratar o planeta de qualquer jeito, porque sofreremos a consequência. Essa concepção me diz que o ser humano está entendendo, portanto, o seu tamanho mais real, o tamanho de um ser interdependente. Não somos a coisa mais importante do mundo e não somos a pior coisa do mundo. Somos aquilo que tem consciência do mundo. Em nós o universo acordou, como dizem os físicos. E são os físicos que dizem essa frase linda. O universo não tem visivelmente perto de nós nada que altere a rota de um cometa. Nós já temos um equipamento fotografando a beirada do universo visível. É como se neste planetinha a consciência humana tivesse despertando. E se ela despertasse apenas para o mal ou apenas para o bem, se a gente tivesse essa linguagem dual, não ia muito para frente. Mas quando a gente discute sobre como o mundo está violento e fragmentado e como as crianças estão muito ligadas à tela, para mim é muito óbvio que estamos dizendo isso porque daqui a 20 anos será um absurdo colocar qualquer tela na frente de uma criança para o resto da eternidade do planeta Terra. Então nós passamos pela dificuldade para poder corrigi-la e a corrigiremos, porque estamos mais atentos a isso. Estamos atentos ao cosmos, a Terra, a importância da vida, a importância do desenvolvimento da consciência, da importância do um no todo. Então, quando uma pessoa diz, eu só posso fazer até aqui, mas se ela fizer até aqui, e se todos fizessem até aqui, nós tínhamos uma tendência cruel, uma tendência autocrática dominada pela utilização da nossa energia agressiva para produzir conhecimento. Então nós somos essa terra que fala, como diz o Leonardo Boff, nós somos essa terra que anda, nós somos essa terra que chora, mas nós somos essa terra que administra a própria agressividade e pode escolher colocar essa agressividade a favor da construção de um mundo exequível. Só é sustentável, talvez eu tenha que trocar essa palavra exequível, só é sustentável um mundo comum, um mundo só para mim, ou só para minha religião, ou só para o meu partido, simplesmente não é sustentável. E nós já sabemos disso. Então, para mim, estamos vivendo épocas difíceis que fazem aflorar quais são os valores que combatem a ignorância da separatividade, como diria Helena Blavatsky. O que nos faz aprender que a separatividade é uma ignorância? Olhar o mal feito, olhar o que machuca, pensar em mim eu não queria, bom, então também não vou fazer no outro. É um longo processo de desenvolvimento da humanidade, feito por cada um de nós, como se estivéssemos todos enfileirados e cada um de nós vai até onde pode. E que nossos filhos possam ir além de nós, né? O dia que eu vi minha filha aqui, eu estava tão feliz. Eu te diria que quando a gente ama alguma coisa, a gente fica mais feliz por ver quem foi depois da gente. E ver aquela mocinha para quem eu, com alguma dificuldade, comprava livros infantis, hoje ela os tem na estante como peças raras. E ver então que ela educa já um filho dentro daquilo que ela aprendeu a amar, que era o meu amor. Então, como pode uma pessoa que é vó de um ser que ri, sonha e lê
achar que o mundo está em maus lençóis. Acho que o mundo sempre teve problemas, mas que os meus netos vão encontrar a solução para os dias deles, que os meus tataranetos vão encontrar a solução para os dias deles e que a mim cabe encontrar a dignidade e a forma de viver a plenitude da vida que eu possa onde eu esteja. Então, eu vejo que o Jung é um colaborador, mas que não cala no outro a resposta que é do outro. O futuro vai nos responder como lidar com o futuro. Hoje eu lido com o que posso, com o melhor que eu puder dentro de mim. Gente, eu tô sem palavras. Você é a mulher das palavras. Eu ficaria, né, enfim, dias só ouvindo. Não sei se vocês perceberam que eu não consigo tirar o sorriso do rosto, né? Tô absolutamente encantada. E ainda bem que a gente ainda tem mais um episódio com essa mulher maravilhosa. Cati, você é realmente um ser de luz, né? E com essa mensagem lindíssima, essas muitas mensagens lindíssimas, que depois, quando eu assistir o Livrosofia, eu vou anotar, eu quero registrar, né, e compartilhar com todos. Eu peço a vocês que curtam, nos sigam nas redes sociais e compartilhem esse conhecimento transformador, revolucionário, para muita gente, porque muita gente precisa ver que a gente sofre nessa fase da nossa existência mundana, sim, mas já se sofreu muito mais. Sim. Né, e que a gente também tem muita coisa boa aí para contar desse período, né? Eu falo que o mal, ele cacareja mais, né? Ele cacareja mais. Eu até quando dou aula sobre ESG, essas políticas de meio ambiente, diversidade, inclusão e de governança, eu falo sobre isso. A gente precisa começar a cacarejar as nossas boas ações, né? Divulgar ao máximo. E existem até iniciativas, por exemplo, de imprensa, sim. Tem um jornal eletrônico que eu não me patrocina, mas eu vou fazer propaganda, chama sonoticiaboa.com.br. Então, se você estiver se sentindo assim para baixo, vai lá ver ouvir e ver notícias boas, que você vai ver que tem muita. Também não me patrocina, mas a TV Suprem só tem notícia boa e está no YouTube há mais de 30 anos. Olha. Só notícia boa. Suprem com S? Suprem com SM. Olha, não conhecia, tá vendo? Tá bem. Então a gente precisa mais buscar essas notícias boas. Até o próximo Livrosofia.